Você sabia que a maioria das histórias dos desenhos mais famosos da Disney não foram feitos por eles? E se eu te contasse que nas histórias originais dos sucessos da Disney não possuem finais felizes, você iria acreditar? Então já vai se preparando aí, porque hoje vocês vão ver as 10 histórias reais por trás dos contos da Disney. Mas antes, se inscreva no canal e também, como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Deixou o joinha? Agora tá tudo certo. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E você provavelmente não sabia que as histórias originais dos contos famosos da Disney são de histórias escritas há séculos atrás. E a maioria delas são histórias depressivas, histórias não feitas para crianças. Mas no caso, a Disney acabou gostando dessas histórias e acabou transformando ela em contos bonitos e com finais felizes. Mas esses contos bonitinhos da Disney vocês já conhecem. Vamos então hoje mostrar para vocês as versões originais desses sucessos. Cinderela. Esse clássico da Disney que encantou várias pessoas foi baseado em uma história original escrita no livro dos irmãos Grimm. Diferente da versão que todos conhecem, na versão original, uma das meias irmãs de Cinderela corta os dedos do pé e um pedaço do calcanhar naquela hora para calçar o sapato de vidro, e ela fez isso só para o pé dela caber no sapatinho de vidro. Nessa, os pombos avisam o príncipe que o sapatinho está cheio de sangue, sujo de sangue. Então o príncipe percebe que alguma coisa de errado aconteceu ali e decide ir atrás da Cinderela. Ele teria percebido que a meia-irmã de Cinderela teria forjado aquilo pra ficar com ele. Mas como que loucura, vai arrancar um pedaço do dedo pra caber no sapato, velho? Imagina isso Na vida real. Nossa. Outra curiosidade é que na história original, Cinderela não tem uma fada madrinha. Na verdade, é muito mais bizarro do que só uma fada madrinha. Na história original, Cinderela planta uma árvore próximo ao túmulo de sua mãe e reza sobre ela todos os dias. Bem diferente de uma fada madrinha bonitinha que ajuda. Outra coisa também diferente é que no livro são 3 bailes e não somente um. Na história original, as suas meia-irmãs têm seus olhos bicados e arrancados por pássaros. Olha que bizarro. Prefiro Cinderela normal, hein? Branca de Neve e os 7 Anões. Outro clássico filme da Disney que também foi baseado nos contos dos irmãos Grimm, Branca de Neve e os 7 Anões. Esse filme também teve que ser adaptado para o público infantil, pois a versão original é bem mais pesada. Na versão original, a madrasta também pede pro caçador levar a Branca de Neve pra floresta e matar ela. Só que tem um pequeno detalhe macabro na história dos Grimm. A madrasta pede pro caçador que ele volte com os pulmões e com o fígado da jovem. E na história original, a própria madrasta tenta assassinar Branca de Neve 2 vezes, mas sem nenhum sucesso. Só que tem um problema, o caçador não consegue fazer isso. Então ele resolve trazer para a madrasta os pulmões e o fígado de um javali. Que nada a ver, né? Mas ela não desistiu, pois na terceira tentativa, seria a tentativa quando ela dá a maçã envenenada. E na história original, Branca de Neve então come a maçã envenenada, acaba desmaiando e é colocado dentro de um caixão de vidro. Aí o príncipe, vendo aquilo, resolve levar ela mesmo assim, daquele jeito. Mas no meio do caminho, enquanto ela está sendo carregada, o caixão acaba caindo sem querer no chão. E aí acaba saindo da boca da Branca de Neve um pedaço de maçã que estava entalado em sua garganta. Então aí Branca de Neve volta à vida e se casa com o príncipe. Ela então estava engasgada mesmo. É. E a história não termina por aí, galera, porque no casamento da Branca de Neve, ela convida a Rainha Má para poder prestigiar aquela festa. Mas ela convidou para o casamento para fazer ela pagar aquilo que fez com ela. Então, como punição, obrigaram a Rainha Má a calçar sapatos de ferro e dançar sem parar, até que ela não aguentasse e caísse no chão. Pinóquio. Esse filme da Disney é uma adaptação da obra de arte de Carlo Collodi, um conto que foi lançado na Itália em 1883, contando as aventuras de Pinóquio. No livro original, ele é muito mais travesso que no filme, e ele foge de casa assim que aprende a andar. A polícia então acaba prendendo Gepeto por suspeitas de maus tratos com Pinóquio. Olha que história já torta. Pinóquio, para piorar, ainda vende todos os livros do Gepeto para poder comprar o ingresso para o Grande Teatro das Marionetes. Mas no caminho desse grande teatro, ele conhece a raposa e um rato, que roubam todo o seu dinheiro que ele acabou de fazer vendendo os livros, e depois, já com o dinheiro nas mãos, eles tentam enforcar o Pinóquio. Na história da Disney, o Gepeto é comido por uma baleia gigante. Já na história original, o Pinóquio tem que salvar o Gepeto de um tremendo cação, que é um tubarão. Depois então de aprontar várias e se ferrar também de montão, Pinóquio enfim entra na linha e se torna um menino de verdade. Bem diferente da história da Disney. Mulan. No clássico da Disney, Mulan se disfarça de homem para entrar no exército e participar da guerra.
O conto original é uma lenda chinesa que não tem o mesmo final feliz que o filme da Disney. Na verdade, não tem nenhum final feliz. Na história original, depois da guerra, Mulan então volta para sua vila e acaba encontrando sua família toda destruída. O vilarejo onde ela morava acabou sendo desonrado, porque acabaram descobrindo que uma mulher tinha feito o trabalho que um homem deveria ter feito. E por isso que alguém foi lá e acabou com toda a sua família. A vida de Mulan então acaba completamente. E a única opção que ela tem é se tornar uma prostituta. Olha que nada a ver. Na história original ela acabou se tornando uma heroína. E acaba tirando sua própria vida. Aladdin. Alguns estudiosos acreditam que a história de Aladdin, na sua versão original, foi escrita lá por volta do século XI, quando a Pérsia ainda existia. Na versão original existem dois gênios da lâmpada, um mais fraco que leva Aladdin até a sua mãe e um mais poderoso que tem o poder de lhe conceder 3 desejos. Aladdin então pede riquezas, um castelo e se casar com a princesa. Nessa versão não existe o tapete mágico, mas sim uma espécie de anel que ajuda Aladdin a recuperar a lâmpada que foi roubado por um feiticeiro. Aladdin então vai lá e mata o feiticeiro. E na história original ele ainda teve que enfrentar um outro vilão, um segundo feiticeiro, que acabou também ganhando dele. Conseguindo dessa forma toda a riqueza que desejou. Teve que sujar as mãos para isso, né? Peter Pan. A versão original do Peter Pan é do inglês J.M. Barrie, e dessa vez a Disney foi bem fiel ao enredo do autor. Barrie escreveu o conto em 1904 para uma peça de teatro, mas a história era tão boa que acabou ganhando uma versão impressa em 1911. As diferenças mais importantes da história original é que quando os garotos perdidos envelheciam, o próprio Peter Pan se encarregava de matar eles. Como assim? Para evitar uma superpopulação da Terra do Nunca. Só pode ter criança. Se ficar um pouco mais velho, Peter Pan chega aí... Peter Pan do mal, velho. Na Disney, quem é o vilão é o pirata, né? Que vai lá atrás das crianças. Não sabia que o Peter Pan fazia isso, não. Frozen. A história original da Rainha do Gelo foi publicada pelo escritor dinamarquês chamado Hans Christian Andersen, lá em 1944. Diferente da história que conhecemos, lá os personagens principais são Kai e sua irmã Gerda. Nessa versão, os Trolls são bem malvados, e eles criam um espelho que distorcem as imagens. Em um momento da história, esses espelhos se quebram e acabam enfiando nos olhos de Kai. E ainda a Rainha Malvada tenta forçar Kai de esquecer a sua irmã Gerda, para levar Kai com ela. Então, com uma ajuda de uma garota ladra, Gerda consegue encontrar seu irmão Kai. Continuando, ela mata a bruxa, tira as farpas do olho do irmão que ainda estavam lá. E depois disso, eles voltam felizes para casa. Não sei se voltam felizes, mas eles voltam para casa, né? Acho que sim, né? Menos farpas no olho, pá. Deve estar feliz não, mano. Cego. Rapunzel. Os irmãos Grimm também possuem uma versão do conto de Rapunzel, escrito em 1812, mas essa não era a versão original. A primeira versão foi escrita pela francesa chamada Charlotte Rosé de Camon de la Force, que foi escrito lá em 1698. Na primeira versão, Rapunzel era uma órfã e ficava apenas trancada em seu quarto que ficava em uma torre. Mas Rapunzel um dia descobre que seus cabelos são mágicos e começa a usá-los para sair da torre e ficar vagando pela cidade. E em uma dessas saídas pela cidade, ela acaba conhecendo o homem de sua vida e depois disso acaba engravidando. Sua madrasta então descobre a situação e acaba cortando os cabelos da jovem e joga o seu namorado torre abaixo. Mas como na história Rapunzel tem poderes com seu cabelo, ela consegue salvar ele antes mesmo que ele caia no chão. Em seguida da história, o casal mata a madrasta e vivem felizes para sempre. Essa que acabamos de contar é a história de Rapunzel, escrita em 1698. A história dos irmãos Grimm tem um enredo mais elaborado, onde Dom Juan fica cego e as lágrimas de Rapunzel conseguem curar a cegueira do seu amado. Por que ela não passou o cabelo no olho, né? Sei Ia fazer lá. mais sentido. O Corcunda de Notre Dame. O livro original dessa história foi escrito por um francês chamado Victor Hugo em 1831 e se chamava Notre Dame de Paris. O final dessa versão é bem mais trágico da versão da Disney. Enquanto o Corcunda tenta resgatar e proteger a princesa, que está prestes a ser executada, Frollo impede, então ele e o Corcunda acabam assistindo à execução da princesa. revoltado, o Corcunda, Quasimodo, pega Frollo e arremessa ele do alto da torre e depois simplesmente desaparece do mapa. Anos depois, o túmulo da princesa é aberto e é encontrado um esqueleto com deformidade na coluna junto com o esqueleto da princesa. Pesado.
Pesado, hein, mano? Triste, velho. Triste, hein, mano? Corcunda se foi junto com ela, velho. A Pequena Sereia. Esse conto também foi escrito pelo dinamarquês Hans Christian Andersen. E como de costume, a versão original é bem diferente do que conhecemos. Então, na história original, conta que existiam vários reinos nas profundezas do oceano. E um desses reinos pertencia ao rei Ruivo, que tinha 6 filhas. Ao fazer 15 anos, suas filhas tinham o direito de subir para a superfície, para assim poder conhecer o mundo dos humanos. Quando Ariel, que era a mais nova das irmãs, completou 15 anos, ela subiu até a superfície e acabou se apaixonando imediatamente por um príncipe que ela viu ali. Só que a embarcação onde ele estava foi atingida por uma tempestade, e a sereia então resolve ajudar o homem e tentar salvá-lo da tempestade. Depois de resgatar o príncipe, a sereia então coloca ele em uma costa, junto com uma garota que ajudou ela. Em seguida ela volta para o seu reino e conta o que aconteceu. E daí ela toma uma bronca feia do seu pai. Pois segundo seu pai, jamais uma sereia poderia se apaixonar por um homem. Isso era inadmissível. A jovem então nessa hora busca por uma bruxa, que ao invés de ajudá-la, a bruxa lhe dá uma poção mágica com uma consequência. Depois de tomar a poção, a sereia era obrigada a conseguir o beijo do seu amor verdadeiro. Caso contrário, ela iria virar simplesmente espuma do mar e nunca mais seria vista. Ela então corre atrás do jovem e encontra ele. E os dois sentem uma atração muito forte um pelo outro. Só que tem um problema, galera. O jovem está apaixonado e também com um casamento marcado com a mulher que ele acha que salvou sua vida. No caso, a que ficou com ele na costa quando Ariel salvou ele. E aí, quando ele acordou, ele achou que quem salvou ele foi a outra mulher. Ariel então fica triste e acaba desistindo da sua vida. Mas aí suas irmãs lutam para ajudá-la e tentar refazer aquele trato que tinha com a bruxa. Então, para se livrar da maldição, que era beijar o príncipe ou virar espuma, a sereia agora precisa matar o príncipe, porque só assim ela não vai virar espuma. Tá fuck, Nada a mano. ver, velho. Só que na hora H ela não consegue, porque o seu amor é bem maior. Só que aí, não matando o príncipe e deixando ele vivo, ela continua sem o beijo dele. E aí o que acontece? A sereia simplesmente se transforma em espuma do mar, na imensidão do mar. E ninguém nunca mais sabe onde a sereia tá, e já era. Ariel já era. Ainda bem que a Disney acabou trocando esses contos meio bizarros por clássicas histórias de finais felizes da Disney. Mas é aquilo que eu te falei, né, amigo? Se você for pensar isso aí escrito há 200 anos atrás, o cara queria contar uma história mesmo de terror pra galera. E aí, você se surpreendeu, achou interessante ou quer mais vídeos assim? Então já sabe o que tem que fazer, né? Clicar no like aqui embaixo. Yeah! E se não é inscrito no canal, também se inscreva logo agora, se não inscreveu lá no começo. E também, se você se inscreveu e não quer perder nenhum vídeo, siga a gente nas nossas redes sociais, porque sempre que sai vídeo novo, a gente avisa lá. E ó, a propósito, obrigado aí pelos 16 milhões, né, mano? Pegou aqui enquanto a gente tava gravando, velho. Ah, e não esquece de ver o vídeo de ontem, que tá muito interessante. Tem vários aqui na tela, você dá uma olhada. O mais interessante que você achar, você assiste. Clica lá em vídeos, enfim. E aguarde também o vídeo de amanhã que vai sair, demorou? Ficamos por aqui então, galera. É isso tudo, pessoal. Valeu! Valeu!